Amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Desconecte o sensor lambda apertando a trava superior do conector. Para remover o sensor, segure a fiação de forma a não torcer estes fios. Com a chave de 22 mm, desenrosqueie no sentido anti-horário do sensor. Examine as condições da rosca interna, onde será instalado o novo sensor. Veja se existe a graxa especial somente na rosca do sensor. Instale o sensor tomando cuidado com a fiação para não ficar torcido. Dê o aperto final no sensor com a chave de 22 mm, onde o aperto recomendado é de 40 a 60 Nm. Conecte um novo sensor ao sistema do veículo. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhem sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima! Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica no seu Mac. Estamos aqui ao vivo, 7h02, né, horário de Brasília. Hoje, aula de quarta-feira, pós-feriado, né, uma semana mais curta para quem pôde emendar, né, segunda e terça, ou pelo menos a terça, né. Então hoje estamos aqui para o nosso encontro técnico sobre o Onix, né? A aula técnica 8, né? Contando na sequencial de 2015 da UMEC, que eu, professor Scopino, estarei apresentando aqui para vocês com bastante conteúdo, muita informação sobre o GM Onix. Sejam todos muito bem-vindos. Um abraço ao Diomedes, de Brasília, já está linkado. Pessoal da Automecânica Chiquinho, Giba Brás, Zé Almir da Inject, Zé Carlos Silva Santos, Magno Bertoldi, Pedro Jerônimo, também linkado, o Alessandro Tomás, né, já mandei um abraço, pessoal da KDS Automotiva, também linkado, né, então sejam bem-vindos a mais um treinamento aqui no seu Mac, seu Universo do Mecânico. Bom, vamos correr porque tem muita informação na aula de hoje, hein? A aula de hoje sobre o gerenciamento eletrônico do Onix 1.4 Flex, sistema de gerenciamento Delphi Multec HN14Y. Hoje o nosso quarto encontro sobre o Onix e já começamos a falar sobre os sensores. Isso mesmo, a aula Sensor, parte 1 do GM Onix, um gerenciamento eletrônico bem atual, bem moderno e que já começa a apresentar alguns sintomas, alguns problemas. Então vamos sim falar sobre o Onix na aula de hoje. Bom, primeiro, para fazer a ligação com a aula da semana passada falamos sobre o subsistema de combustível do Onix, né? Então abordamos aí a bomba elétrica, o filtro principal, né? O pré-filtro dentro do tanque, também pressão de combustível, injetores, né? A derivação em Y que tem embaixo do Onix, tá? Bom, pessoal, filtrão de combustível padrão, tá? É igual já utilizado na família GM há um bom tempo, né? Um filtro aí
barato hoje, porque é tanta aplicação que ele se tornou uma peça muito barata, né? Por ela ser muito comum em vários modelos GM e até inclusive em várias montadoras. Sempre se atentar, quando se trabalhar com subsistema de combustível, sempre se atentar com a segurança. Isso mesmo, né? Óculos de proteção, tomar cuidado para o sistema, né? Para que ele esteja aí despressurizado, né? Sempre muito cuidado com o sistema de combustível. Afinal de contas, qualquer vazamento ou escapar uma mangueira na hora da manutenção pode realmente provocar um acidente, até um incêndio. Então, muito cuidado com esse subsistema, porque é um subsistema de segurança. Estamos falando de 3,8 bar de pressão no álcool e ou gasolina. Então são valores altos, tá? Falei também sobre a limpeza de injetores do Onix. O acesso é bem fácil, tá? O acesso aos injetores desse carro é bem simples, o acesso é bem tranquilo, tá? Aula de hoje falando sobre sensores. Iremos abordar sensor MAF e o temperatura do motor. Isso mesmo, o sensor de massa de ar admitida, que é o sensor MAF, e o sensor que mede a temperatura do arrefecimento, a temperatura do motor, da água, do sistema de arrefecimento desse motor 1.4 do Onix. Um destaque para o sensor MAF é que ele incorpora o sensor de temperatura nesse modelo. Vamos ver já já, bem explicadinho, bem pautado esse detalhe, esse assunto, porque há casos aí de comentários a respeito que a temperatura do ar desse modelo é junto com o MAP. Não, mentira. A temperatura do ar é junto com o MAF desse sistema, tá? Então vamos lá, começando, né, telinha de introdução para vocês. Iniciemos as aulas sobre os sinais de entrada deste modelo, com destaque para a medição de entrada de ar e ainda de temperatura do arrefecimento do motor. Então, quando se fala em sinais de entrada nos sensores, tem que se pensar e entender o que a ECU faz com essa informação. Então, quando se fala em entrada de ar, poxa vida, se o sistema de gerenciamento eletrônico injeta combustível, para injetar a quantidade certa, tem que saber quanto ar está entrando, para que a mistura ar e combustível seja homogênea, seja próximo da perfeição. Isso mesmo, tá? Então, tem que saber com grande precisão quanto de ar está entrando. Temperatura do arrefecimento do motor, também muito importante, ainda mais um carro que é flex, né? Na fase fria, pelo sinal do sensor de temperatura do arrefecimento do motor, a ECU pode programar ou atuar a injeção de gasolina, caso tenha aí mais que 70% de álcool no tanque, né, no cálculo do AF. Também o controle do eletroventilador, a ventoinha, é com base no sinal do sensor de temperatura do motor. E claro, todo o mapeamento. Óbvio, com o motor baixa temperatura, precisa-se de mais combustível. Com o motor numa temperatura mais alta, precisa de menos combustível, né? Ou seja, atua aí num sistema de afogador automático através do sinal do sensor de temperatura de arrefecimento. Muito bem, então vamos ao GM Onix, daí o Onix vermelhinho na tela de vocês, o carro abordado neste treinamento. Em nossa diagramação, que já apresentei nas outras aulas do Onix, estamos aqui, ó, do lado esquerdo da tela. Os sinais de entrada, olhem a seta, ó, os sensores que enviam informações. Pode ser sensor, pode ser interruptor. São os sinais de entrada para que a ECU faça
um correto mapeamento do sistema. Então temos, sensor de fase, sensor MAP, rotação e PMS, que é o ponto morto superior, temperatura do motor. Vejam, está já com asterisco, porque é na aula de hoje. Lambdas, detonação, MAF e o temperatura do ar. Observem que também está com asterisco, aula de hoje. Pedal do acelerador, borboleta aceleradora e alguns interruptores. E aí no centro temos ela, a ECU Multec HN14 e os atuadores do lado direito. Bom, detalhes então que iremos falar nesta aula. A medição de entrada de ar através do sensor MAF apresenta uma precisão muito grande, já que se trata de um sinal digital de alta velocidade e ainda temos a informação de temperatura do ar. Então é assim, quando se fala de sensor MAF, tá? O sensor MAF é um sensor que tem um fio aquecido. Vamos ver já o detalhe desse fio, né? Então ele calcula a quantidade de ar que está entrando pela temperatura desse fio. E ainda dá a informação da temperatura do ar admitido, que é importante também, né? Óbvio, um ar mais quente, mais aquecido, ele ocupa um maior volume. Um ar mais frio, menos volume. Um ar mais quente, ele é mais leve. Um ar mais frio, ele é mais pesado. E por aí vai. Tá? Então temos o quê? Circunstâncias em que a informação da temperatura do ar torna-se fundamental para o correto mapeamento do sistema. Bom, vamos falar inicialmente do sensor de massa de ar admitido. Localização. Fácil, né? Observem aí, abriu o capô do Onix, está ali, junto da carcaça do filtro de ar. Veja aí pela seta vermelha o sensor MAF e temperatura do ar juntos. É uma peça só com 2 sinais de resposta, tá? Sempre lembrem disso nesse modelo. Então ele está ali com fácil, muito fácil acesso o MAF do Onix. Vamos lá, a descrição. Com a missão de informar a ECU a massa de ar admitida, temos o sensor MAF fixo em local de fácil acesso, já na carcaça do filtro de ar, e depois a ligação com o tubo sanfonado, a ligação com o corpo de borboleta. Então temos carcaça do filtro de ar, MAF, tubulação sanfonada, né? O tubo sanfonado, a mangueira sanfonada, que vai ligada até o corpo de borboleta. Por que esse tubo é sanfonado, essa mangueira é sanfonada? Para sanfonar, né? Óbvio. Se é sanfonado, é para sanfonar, né? É para quê? Para permitir o movimento do motor. O motor não é apoiado em coxins. Toda vez que você sai em primeiro, ou na ré, ou troca de marcha, o motor não dá um deslocamento leve? Pois bem, a sanfona nesse tubo, né, na mangueira de ligação, é para compensar essa movimentação. Por isso que esse tubo sempre ele é sanfonado. Se o filtro de ar, né, a carcaça do filtro de ar fosse no motor, ou seja, não na carroceria, fosse no motor, não precisaria do tubo sanfonado. Por quê? Aí ia movimentar tudo junto, né, para lá e para cá. Agora, como a carcaça do filtro de ar está na carroceria, preso, e o corpo de borboleta, coletor de admissão no motor, esse deslocamento, né, vai acabar quebrando se fosse um tubo rígido. Por isso tem que ser um tubo sanfonado, um que permite a movimentação. Mais uma vez, o nosso carro da aula, né, o Onix 1.4, para então falarmos agora sobre ele. Veja aí em destaque nessa foto o sensor MAF, o sensor que mede a massa de ar admitida. Falar sobre ele? Claro, né? Estão vendo aí, uma carcaça grande em plástico. De um lado, está fixo na carcaça plástica do filtro de ar.
do outro, ó, através de uma abraçadeira ligado ao tubo, né, sanfonado, a mangueira sanfonada. Mas toda essa carcaça que vocês estão vendo, essa parte grande em si, é só para a condução do ar. O sensor em si, o sensor MAF, é essa pecinha central pequenininha, presa por 2 parafusinhos Torx. Tá? Ele é o sensor que faz toda a medição. A carcaça é meramente uma condução do ar admitido. Tá? Vamos lá falar sobre ele, o sensor MAF. Tem a importante função de informar a ECU em forma de variação de tensão a massa de ar admitida. Assim, a ECU aquece um circuito através de um fio resistivo que aquece, né, com cerca de 100 graus acima da temperatura ambiente, que também é medida pelo sensor. Então, para começar o funcionamento, faz o quê? Esse circuitinho elétrico, tá? Esse fio quente, ele é o quê? Ele é aquecido 100 graus acima do ar ali, na região onde está entrando o ar. Primeiro passo é esse. E um circuitinho eletrônico mantém essa temperatura sempre 100 graus acima da temperatura do ar admitido. Bom, obviamente, né? Se ele está no meio de uma passagem de ar, toda vez que o ar passar por esse fio, né? E obviamente, com o motor ligado, vai passar o tempo todo, teremos o seu resfriamento. Baixou a temperatura, o circuito corrige. E aí vai baixar de novo, corrige. Baixar de novo, corrige. Fica o tempo todo fazendo a correção. O tempo todo. Tá? Sem parar. O tempo todo é feita a correção no sensor MAF. Tá? Olhem essa foto em destaque. Ó. Olhem lá dentro, 2 pequenos, né, fiozinhos. Como se fossem 2 pequenos resistores. Quase isso. 2. Um mede a temperatura do ar e o outro é o circuito do sensor de massa de ar. É o fio quente que fica aí aquecido a 100 graus acima da temperatura do ar admitido. E observem, o MAF não é toda aquela peça, carcaça, é só uma pequena passagem do ar. Ele capta ali só uma pequena passagem já canalizada já para esse caminho, tá? Não pega todo o ar que entra ali, só uma pequena passagem. E consegue, mesmo assim, uma precisão absurda no funcionamento do sistema, tá? Então, por falar nesse funcionamento, tá? No funcionamento do sistema, né? Como este fio quente está bem na passagem de ar, sempre terá sua temperatura alterada e o circuito do sensor aumenta a intensidade de corrente para aquecê-lo, novamente a 100 graus acima da temperatura do ar. Esse é o cálculo da massa do ar. Então é assim, ele não calcula a passagem do ar, não. Ele não calcula, tá, só a temperatura do ar, também não. Ele não calcula a pressão ou a depressão do ar, também não. O que ele calcula? Quanto ar está entrando, tá, através desse circuito eletrônico, vai ter que aquecer, né, o fio quente 100 graus acima da temperatura do ar. Então é um cálculo com uma grande precisão. E outra, é um sinal digital. Sinal digital é rápido, preciso, e a ECU entende mais facilmente do que um sinal analógico. Tá? E outra, a variação de resposta, o tempo de resposta é muito curto. Se ganha muito tempo também, né, nessa questão de informação da massa de ar admitida. Claro, né? Vou até voltar para a figura aqui, ó. Não posso ir ali e cutucar aquele sensor. Não posso. Até mesmo bater um ar comprimido ali, tende a quebrar.
o máximo que eu posso fazer ali para uma limpeza, para desengordurar, e isso eu posso fazer sem problemas, é com a peça fria, temperatura ambiente, esguichar ali um limpa-contatos. Para tirar oleosidade, gorduras, ou até mesmo alguma impureza no fio do sensor MAF. Tá? Então, ar comprimido? Não. Com a peça quente? Não. Com a peça temperatura ambiente, eu posso aplicar ali um limpa-contato, que vai congelar rapidamente ali a peça, vai expulsar alguma sujeirinha, e ele vai desengordurar e volta à temperatura ambiente de forma bem rápida, tá? Então esse é o tal do fio quente, sensor massa de ar, ele é conhecido como sensor de fio quente. Esse em si, nessa foto em si, vocês estão vendo o sensor. Ah, mas aquela carcaça é para condução do ar. O sensor em si é essa peça. Falei, ó, 2 parafusinhos, ela sai da gavetinha dela ali, ó, e está em mãos. Não vende assim, só vende completo com a carcaça, tá? Mas só para entenderem que toda a carcaça é para canalizar o ar. E ele pega o quê? Só uma pequena quantidade calibrada do ar admitido. Não pega todo o ar que entra no motor. Uma pequena quantidade bem ali, ó, calibrada, que passa ali, ó, por aqueles furos, tá? E mais, o sensor MAF, e isso é padrão, né? Sempre tem sentido de montagem. Tem uma seta na carcaça e a seta vai estar indicando o quê? A passagem do ar sentido motor, sentido coletor de admissão. Então a seta, né, a ponta da seta vai mostrar, vai ter que indicar onde para o coletor de admissão, para o corpo borboleta, para o motor do carro, para o sentido fluxo do ar admitido. Isso que tem que também sempre estar atento, tá? Com a posição de montagem. Se eu monto um carro com o MAF invertido, é difícil, a maioria nem dá para montar invertido. Mas se eu monto, o que vai acontecer? Ele não vai medir o ar admitido. E aí vai perder a aceleração. Pode até ser que consiga um pouco de marcha lenta, mas a aceleração já não consegue não, tá? Até um pouco de marcha lenta fazer que consiga. Mas acelerar em si, aí já não dá. Não tem jeito, tá? Bom, quais ligações nós temos aqui nesse sensor no MAF? Vamos ver, então, quantos fios temos ligados a ele? São 5 fios ligados ao sensor MAF. Então, o sensor de massa de ar possui 5 pinos. A, B, C, D, E. Terminal de fio A está ligado ao pino 51, conector 1 da ECU. Então, A está ligado ao pino 51 do módulo, conector 1. O B é massa constante. O tempo todo é massa para o sensor funcionar. O C, positivo, relé 5. Opa! Se é um positivo que vem do relé, ele é um positivo 5 volts ou tensão da bateria? Raciocinem sempre, né? Se ele é um positivo que vem do relé, é tensão da bateria, tá? Não é ECU que está mandando positivo para o MAF. Quem está mandando positivo para o MAF? Relé 5, o relé do sistema. Então, é um positivo com tensão da bateria. E aí temos o terminal de fio D, está ligado ao pino 24, conector 1 da ECU. Terminal E, ligado ao pino 54, conector 1 da ECU. Então, 5 fios. Só que a grande surpresa, pessoal, nesse sistema, o que é? Desses 5 fios, só 2 são, né, de um sensor e 3 de outro. Isso mesmo, nós temos incorporado ao sensor de massa de ar 2 fios do sensor de temperatura do ar e 3 fios do sensor de massa do ar admitido. Isso mesmo, dos 5 fios, 3 são do MAF, 2 são do temperatura. Tá?
Exatamente isso que acontece. Claro, já é usado o sinal de temperatura para o MAF poder colocar a temperatura do circuito, né, 100 graus acima dessa informação. É óbvio, já está ali, né? Já vai ser usada essa informação nesse sentido, tá? Está ali para isso realmente. E conseguimos o quê? Dessa forma, ter 2 sensores numa peça só, sem um aumento absurdo de custos, né, de investimento, e com as informações que o módulo precisa, com qualidade. Informações rápidas e funcionais. Isso que precisa para o correto funcionamento, gerenciamento eletrônico do sistema. Tá? Valores. Dá para medir o MAF? Tem valor de resposta? Quais pinos eu pego ali para medir? Bom, eu posso ver o sinal do MAF através do scanner. Ótimo, é bem tranquilo, tá? Consigo ver a variação dele e é uma variação bem rápida mesmo, tá? O sinal do MAF tem uma variação rápida e rasteira mesmo, tá? É bem rápido. É o grande destaque do MAF, né? É um sensor com resposta rápida. Realmente, tá? Mas também é possível medir valores em tensão elétrica. Vamos ver? Vamos lá. Valores do MAF. Através do terminal A, teremos o sinal de variação da massa de ar admitida, indicada pelo MAF. Assim, em marcha lenta, por exemplo, teremos um valor próximo a 2,5 V. Nas acelerações, por volta de 3.000 rotações, teremos 2,3 e aí uma variação proporcional. Então, assim, o terminal A é o de resposta, o B é o massa. Então, entre A e B, se eu colocar ali um multímetro, em tensão elétrica, 2,5 na marcha lenta, 2,3 na aceleração, e conforme eu vou acelerando, vai alterando para baixo este valor. Vai tendo a sua devida correção. Pessoal, MAF é um sinal rápido. Ele é preciso e já vem digital para o módulo. O módulo não precisa calcular. Não, ele já vem numa forma de comunicação que o módulo precisa, que é um sinal digital. Sensor MAP, que também mede pressão, é sinal analógico. Medidor de fluxo de ar, também é analógico. Eles trabalham numa escala, né, de tensão, e aí o módulo faz o cálculo. O sensor de massa de ar, não. Ele já dá a resposta que o módulo precisa. Ele já dá o valor digital. É um sinal digital para ECU. Então vamos ver, né, o detalhe aqui do painel de instrumentos do GM Onix, né, para vocês. E claro, mais uma dica, dicas sempre são importantes. Se houver falsa entrada de ar logo após, né, a medição do sensor MAF, teremos uma entrada de ar no sistema, tá, não medida. Assim, teremos fortes falhas e engasgos no motor. Muito cuidado com o tubo sanfonado, tá, ligado aí ao corpo TBI. Pessoal, então é assim, se você tem um carro, tá, o Onix aí, que usa o MAF, ele é preciso. Ele dá a informação da quantidade de ar que está passando por ele e o módulo adequa, né, o mapeamento do sistema, ok? A precisão é absurda. Bom, se temos uma falsa entrada por alguma mangueira ou pelo tubo sanfonado depois do MAF, o que vai acontecer? Por ali vai ter uma entrada de ar, mas uma entrada de ar não medida. Ou seja, uma entrada de ar que teremos o quê? Entrou ar e ele não passou pelo MAF. O módulo vai mapear a mistura de acordo com quem? Com o sinal do MAF. E esse ar que entrou? O carro começa a dar uns engasgos violentos, umas cabeçadas muito fortes, porque empobrece demais a mistura e o módulo não consegue corrigir. Porque não tem informação para isso. Ele não tem sinais para isso. Tá? Ele vai mapear em cima da quantidade de ar que ele recebeu o sinal do MAF.
Agora, entra o ar sem ser medido, o que ele faz? Ele não vai aumentar o TI de jeito nenhum. Ele vai acreditar no sensor MAF. Mas como essa falsa entrada de ar, e aí o carro faz isso, ó. Ele dá umas fortes engasgadas, umas cabeçadas, principalmente quando tem trinca no tubo sanfonado. Sabe o tubo sanfonado? Principalmente ali. Na hora que acelera o carro, que arranca, né, com a primeira marcha, que a sanfona abre um pouco, entra ar, o carro dá umas cabeçadas violentas. Violentas. E aí pronto, já está feita a bagunça no funcionamento do carro. Ok? Muito bem. Caros alunos do MEC, vamos ao intervalo de aula, ao espaço de um dos nossos patrocinadores e volto na sequência falando sobre sensor de temperatura do ar aqui no seu MEC. Muito bem, alunos do MEC, vamos lá. Retornando com o nosso treinamento, falar sobre sensor de temperatura do ar. Mas observem, estou mostrando quem aí na foto para vocês. Exatamente o mesmo sensor MAF. Tá? Então é importante entender que muitos carros têm MAP e temperatura do ar juntos. MAP com P. Nesse carro é MAF com F com temperatura do ar. Ah, mas vocês vão ver que esse carro também tem MAP. Tem, mas é só MAP. Ele é só de 3 fios, não é de 4. Mais adiante, né, nessa aula de sinais de entrada, vamos ver o MAP do Onix, que é só de 3 fios. Tá? Então, temperatura do ar, ele está junto com o sensor MAF, o massa de ar admitido. Então, vamos falar sobre a teoria desse sensor e, claro, né, um destaque, porque tem visto muito, né, em algumas publicações, que o temperatura do ar do Onix está junto com o MAP. Não, ele está junto com o MAF. Vamos lá. Temperatura do ar. Atenção, pois existem em muitos materiais técnicos a indicação de que o sensor de ar, a temperatura do Onix, está junto do MAP. Está errado. O sensor de temperatura do ar está nos pinos D e E do sensor MAF. Tá? Então, ó, se a gente pegar ali a alimentação elétrica, né, o chicote elétrico, as ligações que eu abri para vocês, ó, estão aqui, ó, 5 fios do MAF. O A, o B e o C são do MAF. O D e o E são do temperatura do ar. Entenderam? Por isso nós temos 5 fios nesse MAF.
3 do MAF, 2 do temperatura do ar, tá? Só para entenderem bem e ficar bem claro esse recado. Bom, temperatura do ar, pessoal, é um sensor que mede, né, através de um termistor do tipo NTC, a variação de temperatura. Então é assim, nós temos uma alimentação do módulo para o sensor em 5 volts, com controle de tensão, e outro pino é aterramento. E aí, conseguimos fazer o quê? Uma medição da resistência elétrica do sensor de temperatura do ar. E aí, é fácil. Dá para montar uma tabelinha. Claro, ó. Temperatura do ar e, ao lado, a resistência em ohms. Então, 0 graus, 9.0 kOhms. Então, ó, temperatura baixa, 9.000 ohms de resistência, né? O K é 1.000, né? 9 kOhms, 9.000 ohms de resistência. Temperatura do ar com 20 graus, quase aí a temperatura ambiente, né? Em boa parte do Brasil. 2.5 kOhms, 2.500, né, ohms. Temperatura do ar, 40 graus, 1.2 K, 1.200 ohms. E agora, bem quente o ar, 80 graus, 300 ohms. Então, ele é NTC, né? Ó, aumenta a temperatura, diminui a resistência. Diminui a temperatura, aumenta a resistência. E ele mede o ar aonde? Justamente junto ali do MAF, juntamente do fio quente. E essa informação também é referência para o MAF trabalhar 100 graus acima do ar admitido. É assim que funciona, tá? Então são importantes informações que o sensor do ar vai servir de base para o MAF funcionar. Claro. E o módulo automaticamente ganha duas informações: massa mais temperatura do ar admitido. Ok? Muito bem. Outro sensor deste nosso treinamento, né? Sensor parte 1 hoje, né? Temperatura água, né? A gente até escreve água porque é mais fácil, é mais curtinho, né? Mas é o sensor de temperatura do motor, porque ele mede a temperatura do sistema de arrefecimento do motor. Não posso falar a temperatura da água, né? Porque ali tem um líquido de arrefecimento. Eu não posso falar só arrefecimento, porque o líquido ali ele está fazendo o quê? Controlando a temperatura do motor. Então eu posso chamá-lo de sensor de temperatura do motor, ok? Localização, estão vendo aí pela foto do motor do Onix, a setinha vermelha indicando a localização deste importante sensor. Vamos lá. Temperatura água. Como já é tradicional na linha GM, temos na parte traseira do cabeçote o sensor de temperatura do sistema de arrefecimento, que indica para a ECU a temperatura do motor. Então é assim, para todo o mapeamento do sistema, não é uma coisa vital, não, mas é importante, né, a informação da temperatura do motor. Por quê? Eu posso aumentar o tempo de injeção, diminuir o tempo de injeção, eu posso controlar o avanço da ignição para ir mais devagar, o motor está frio. Eu posso controlar o sistema de injeção na partida frio, se o carro tem muito álcool no tanque. Controlar a temperatura do motor para acionar ou não o eletroventilador, a popular ventoinha. Tudo isso com base no sinal do temperatura de água. Esse plug eletrônico, também assim chamado, né, que fica informando para a ECU a temperatura do líquido de arrefecimento. Na verdade, esse sensor, pessoal, ele não dá uma resposta de temperatura. Não. Ele não informa para o módulo, ó,
o motor está 10 graus. Não, o motor está 100 graus agora. Agora está 80. Não. Ele dá uma informação em tensão elétrica. E o módulo converte esse sinal analógico em uma informação digital. Para saber que tantos volts de resposta significa que o motor está com tantos graus de temperatura. É isso. É assim que funciona. Tá? Então vejam a peça real lá do Onix, ó. Tampa traseira, né, ó, do cabeçote, tá? Temos aí, ó, entre o cabeçote e o bloco do motor, a popular, né, cebolinha da água. Não. Plug eletrônico, né, ou sensor de temperatura do motor, tá ok? Falar sobre o seu funcionamento. Como é que ele funciona? Com apenas 2 fios, temos o sensor do tipo NTC, que tem uma variação de seu termistor interno de forma inversamente proporcional à variação da temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Então funciona como tudo isso? Funciona assim. Tem só 2 fios. Bom, se são só 2 fios, como vamos ter positivo, negativo e resposta? São só 2 fios? Não dá, né? Só 2 fios, vamos ter o quê? Um negativo. Isso é certeza. O aterramento é constante. O módulo manda o aterramento para o sensor funcionar. Tá? Bom, se tem aterramento, sobrou um fio. Espera aí. Onde que é o positivo? Onde que é a resposta? Nesse fio. Então é assim, ó. Ele trabalha com um circuito invertido. Tá? A resistência do sensor vai servir para aterrar o positivo que o módulo manda com controle de tensão. Então, o sensor da água, ele faz parte do circuito. Ele é uma resistência. E conforme temos a variação da temperatura, teremos a variação dessa resistência. E ela também é do tipo NTC, assim como que é o do ar. Tem um coeficiente negativo de temperatura. A maioria, né, e o normalmente falando, né, os materiais da natureza, eles são PTC. Conforme aumenta a temperatura, aumenta a resistência. Pode ver. Isso é padrão. Tá? Aumenta a resistência, aumenta a temperatura. Ou aumenta a temperatura, aumenta a resistência. Mede um cabo de vela. Com cabo de vela frio vai dar aí 4.000 ohms. Coloca no motor. Funciona o motor. Deixou o motor aquecer? Desliga o motor, tira o cabo de vela e mede de novo. Vai dar uns 4.500 ohms. Aumentou 500 ohms. Então, normalmente, os materiais, né, são PTC. Aumenta a temperatura, aumenta a resistência. Aqui não. Ele é, né, elaborado para ser um NTC. Conforme aumenta a temperatura, diminui a resistência. E assim a ECU fecha o circuito, mesmo com 2 fios apenas. Temos um aterramento, temos a resistência que vai variar, né, essa relação positivo e aterramento, e um positivo 5 volts, com controle. Se o motor está frio, baixa a temperatura, ó, resistência está alta. O módulo manda os 5 volts, a resistência está alta. Os 5 volts, pouco vai passar pela resistência, vai 1 volt. Teremos 4 volts no sinal do sensor, com o motor frio. O módulo manda 5, como a resistência está alta, ele só consegue diminuir 1. Continua com 4 volts, né? Esses 5 que o módulo mandou. Agora ao contrário, com o motor quente, temperatura alta, resistência baixa. O módulo manda 5 volts. Poxa, a resistência está baixa. Desses 5 volts, 4 consegue chegar no aterramento. Ficou só 1. Ah, então quando está um sinal em torno de 1 volt, é sinal que a resistência do sensor está permitindo passar, né, a tensão de alimentação. O módulo mandou 5, conseguiu aterrar, só ficou 1. Então em torno de 1 volt é o motor aquecido.
em torno de 4 volts, é o motor frio. Exatamente isso, tá? Exatamente isso. Então, esse é o princípio de funcionamento. Por isso que só tem 2 fios, tá? Porque temos o aterramento e temos a alimentação em 5 volts com controle de tensão, tá? Olha em destaque o sensor de temperatura, né? Ó, falei, ó, padrão GM, ó. Ó, atrás do cabeçote, tirou o chicotezinho elétrico, pegou ali a chave combinada ou fixa 19, você solta facilmente o sensor de temperatura do sistema de arrefecimento. Quantos fios temos? Só 2? É, só 2, né? Ó. Ligações. Pelo pino 1 do sensor, ele tem a sua ligação ao pino 25, conector 2 da ECU. Temos o positivo 5 volts com controle de tensão. Então, o positivo que é o grande segredo, né? O módulo manda 5, mas controla a tensão. E pelo pino 1 do sensor, está ligado ao pino 24, conector 2 da ECU. Temos, então, o aterramento constante. Assim, teremos uma variação nessa tensão de alimentação. Não é 5 volts? Vai variar até quanto? Nada. 5 a 0. Então, vai variar um pouquinho acima de 0 até um pouquinho abaixo de 5 volts. Tá? Temos uma variação exatamente em cima disso. 0 e 5. Porque temos o aterramento e temos uma alimentação de 5 volts. Então, esse sensor jamais vai indicar um valor de 10 volts, 6 volts. Não dá. Tem que ser acima de 0 e tem que ser abaixo de 5. Não chega nem a dar 0 nem a dar 5. É acima de 0 e abaixo de 5. Tá? Para termos, então, a variação realmente da resposta do sensor de temperatura do arrefecimento. Tá? Valores. Então, essa variação do sinal medido pelo pino 2 do sensor será em consequência da resistência. Assim, com o motor frio, teremos um valor alto, próximo de 5 volts. Né? E quente, baixo, próximo a 1 volt. Tá? É o que nós veremos na tabela a seguir. Então, a tabela de referência ajuda muito. Claro, se você tem scanner, você consegue medir o sensor pelo scanner. Coloca lá em análise, em leituras, né, em valores. Você consegue enxergar e acompanha, desde o motor frio até a hora que ligar o ventilador. Né? Até a hora que entrar em trabalho a ventoinha. Positivo. Mas também dá para medir só com multímetro em tensão. Dá, tranquilamente. Tá? Então, cabe a você, amigo reparador, entender e aplicar esse tipo de conhecimento. Isso é muito importante. Muito importante. Porque assim, pessoal, gerenciamento eletrônico, depois que você tem a ideia exata de como que o sistema funciona, fica mais fácil. Por isso que o sensor da água são só 2 fios. Um é aterramento, o outro é 5 volts com controle de tensão. E aí, essa tensão dá a volta no sensor e morre a informação lá dentro do módulo. Tanto é que se você desligar o sensor de temperatura, você abriu o circuito. Ele não vai entender que tem 5 volts. Né? Não. Nem aterrou nada. Ou seja, vai entrar em emergência. Ele não vai entender que o motor está bem frio. Não. Vai entender que houve interrupção. Tá? Valores do sensor de temperatura do motor. Vamos lá. Ó. É próximo, mas não é igual o do ar, hein? É próximo, mas não é igual. Valores. Temperatura do motor e a resistência em ohms. 0 graus, 9.7 k-ohms, 9.700 ohms. 20 graus, 3.5 k-ohms. 80 graus, olha a diferença. De 3.500 ohms, 20 graus, 80 graus caiu para 340 ohms. Ó, 3.500 para 340. 100 graus, 180 ohms. Ou seja,
Ele é o quê? Inversamente proporcional. Aumenta a temperatura, baixa a resistência. Baixa a temperatura, aumenta a resistência elétrica de trabalho. E a tensão é igual, tá? Aumenta a temperatura, baixa a tensão. Baixa a temperatura, aumenta a tensão entre 0 e 5 volts de trabalho, tá? Então este é o sensor de temperatura do sistema de arrefecimento. Vamos lá. Na nossa tela, ela, a unidade, a central eletrônica, né, do GM Onix, tá? E vamos a mais uma dica. Vamos lá. Dica. O controle do eletroventilador depende diretamente do sinal desse sensor de temperatura. Assim, qualquer falha no sentido de informação incorreta acarreterá em temperatura errada. E aí, a ECU entende que é uma emergência, aciona o ventilador. Na segurança, ela aciona o eletroventilador. Não tenho dúvidas, tá? Faltou o sinal, ou o sinal é incompatível, né? Não está batendo nada com nada, ela aciona o eletroventilador. Claro, né? Antes de acionar o eletroventilador do que deixar o motor ferver, danificar o motor do carro. Então, aciona por medida de segurança, ok? Vamos lá, a nossa perguntinha da aula antes do plantão de dúvidas. É comum o sensor MAF queimar? Será que é comum o MAF, né? O sensor de massa de ar queimar? Não, não é comum. Mas, em casos de aspiração de água, vai ocorrer a sua queima. Então, enchente, tentou passar na enchente, aspira o ar. Ele é quente, ele é 100 graus acima da temperatura do ar admitido. E aí, se aspirar água, vai choque térmico, queima. Por isso também na manutenção, pessoal, na hora de jogar limpa-contato nele, né, lá dentro no fio, espere ele esfriar, deixa ele uns 10 minutinhos na temperatura ambiente, tá? Para fazer a limpeza com limpa-contato. Porque limpa-contato ele congela, né? Então, para também não causar aí um choque térmico no sensor. Belezinha? Vamos ao espaço do nosso patrocinador e volto na sequência com o nosso plantão de dúvidas aqui no seu Mac. Amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Desconecte o sensor lambda apertando a trava superior do conector. Para remover o sensor, segure a fiação de forma a não torcer estes fios. Com a chave de 22 mm, desenrosqueie no sentido anti-horário do sensor. Examine as condições da rosca interna, onde será instalado o novo sensor. Veja se existe a graxa especial somente na rosca do sensor. Instale o sensor tomando cuidado com a fiação para não ficar torcido. Dê o aperto final no sensor com a chave de 22 mm, onde o aperto recomendado é de 40 a 60 Nm. Conecte um novo sensor ao sistema do veículo. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhem sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima.
Muito bem, vamos lá com o nosso plantão de dúvidas ao vivo para vocês, alunos aqui do MEC, do Universo do Mecânico. Diomedes fez a seguinte pergunta. Tem um comentário legal, né? Temos que ficar atentos à entrada de ar após o MAF. Isso mesmo, né? Falsa entrada de ar depois do MAF vai causar aí engasgos bem fortes no veículo, tá? Então, muito cuidado com falsa entrada de ar. E aí, pessoal, vale a pena falar de mangueiras de ar, servofreio, o popular hidrovácuo, né? O nome técnico é servofreio. Muito cuidado com esses componentes, tá? Magno Bertoldi perguntou, professor, pode ser medido o sinal do MAF com osciloscópio? Tanto o MAP também, o MAF também, tá? Eles são sinais que você mede com o osciloscópio. Talvez a interpretação de que se ele é digital ou não é assim. O sinal que o módulo recebe do MAF já é pronto. O do MAP, do temperatura do ar, é um sinal analógico. Ele tem que fazer uma conversão para poder saber que sinal é esse, tá? Mas ambos você mede com osciloscópio, sem nenhum problema, tá? Pessoal da KDS Automotiva, professor, após a queima da junta do cabeçote, é necessário trocar o sensor de temperatura do motor? Bom, é assim, tem que medir. Agora, se o motor sofreu um aquecimento muito forte, tipo aqueles que derrete capa de correia, pode trocar o sensor, porque ele tende a ter sido também danificado, tá? Então, fique sempre atentos. Por segurança, numa manutenção de cabeçote, tá? Que o motor queimou junto do cabeçote, aqueceu tanto que queimou a junta, preventivamente já se troca válvula termostática, sensor de temperatura. Sim, é a indicação correta fazer a troca dessas peças, afinal de contas, elas são do sistema e sofreram aquecimento, o que pode causar aí danos, né, a ela. Então, pessoal da KDS Automotiva, para alimentar os sensores, qual a carga mínima da bateria? Então, nem é para alimentar o sensor. Para ECU funcionar, tá, tem que ser acima de 9 volts. Claro, na partida, né, se a bateria cai abaixo de 9,6, já é um mau sinal, né, sinal que ela não está boa. Mas para ECU funcionar, pelo menos 9 volts é o necessário, tá? O Alessandro Tomás comentou que, eu comentei no slide que o pino do sensor da água é o 24 e no slide para o 25, é o 25 mesmo, Alessandro. Se eu falei 24, me desculpe, tá? Realmente é o 25 conforme está no slide, tá? Pessoal da KDS Automotiva, a qualidade ou marca do aditivo do arrefecimento influencia na temperatura do motor? Não chega a influenciar na temperatura. O arrefecimento, ele é um anticongelante e ele aumenta o ponto de fervura do líquido, além de ser lubrificante para a válvula termostática, bomba d'água, etc. Então, não é que ele vai alterar a temperatura. Ele é uma segurança a mais para o sistema, né? Tanto na questão de congelar, não é o caso do Brasil, quanto aumentar a temperatura de ebulição, ou seja, o quanto que vai ferver. Por isso que é importante o aditivo. Carro com esse aditivo, não é que vai mudar a temperatura de trabalho, vai continuar trabalhando igual, mas a eficiência é que será alterada, tá? Cláudio Marco de Sales Viana, como descubro que um sensor é digital ou analógico? Como se sabe só pelo manual? Não é pelo manual que você vai saber, é pelo sinal que ele envia, tá? Por exemplo, ó, sensor MAP, ele manda uma tensão elétrica, e aí o módulo converte isso para calcular quanto de ar está entrando no motor. Temperatura é a mesma coisa, tá? São formas de sinais diferentes. Um sinal digital, ele vai ter sempre um sinal em PWM, em onda quadrada. Isso é um sinal digital. Digital, o que é? 0 ou 1. 0 ou 1. É uma onda quadrada perfeitinha.
Os sinais analógicos são o quê? Ó, na linha do tempo, vai subindo, vai descendo, sobe, desce. Essa é a diferença, tá? Então, o MAF, ele dá um sinal em onda quadrada, um sinal já em PWM, tá? Que é um pulso, né? Numa questão de onda quadrada. Você tem uma moderação em cima disso, tá? Você consegue o quê? Enxergar no osciloscópio essa variação. E não aumenta a tensão, aumenta a modulação, aumenta o tempo entre um e outro sinal. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do Universo do Mecânico, finalizamos aqui a aula desta quarta-feira, né? Ontem foi feriado, não teve aula. Hoje, aula do Onix, né? Sensor parte 1. Na próxima quarta-feira, veremos Sensor parte 2. A segunda aula sobre os sinais de entrada aqui do Onix. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula aqui no seu UMEC.